razão de ser dos carneiros é fornecer lã e leite, a dos bois trabalhar a terra, e a dos cães defender os carneiros e os bois dos lobos. Sou aluno da Universidade La Salle, EAD, me chamo Edomar Carpegiani, estou cursando licenciatura em História, resido no município de Xanxerê, Santa Catarina. Me ocupo nesses poucos minutos com o tema do trabalho proposto para o componente curricular da Idade Média, nesse período da Idade Média, sobre o feudalismo, que está na Alta Idade Média, mais ou menos no ano 900 a 1000. E faço aqui agora na sequência, para embasar esse trabalho, uma revisão bibliográfica. A própria citação usada no Exódio, no início dessa aula, ela se encontra na página 24 da unidade 1 do e-book, que é o livro proposto para o ensino e aprendizado dessa universidade. Em dizendo isso, também sigo para um próximo ponto, que é justamente a fundamentação do trabalho, que é fazermos a referência, o desenvolvimento das características fundamentais do feudalismo. O processo de formação do feudalismo, primeiro é importante dizer isso, né? Que ele não foi o mesmo em todos os lugares da Europa Ocidental. Então cito aqui algumas características fundamentais, entre tantas, não estão aqui todas, mas algumas características fundamentais, como o enfraquecimento do poder do rei, o poder central, e o fortalecimento dos poderes dos senhores locais e regionais, isto devido à questão da manipulação da terra, que o rei então divide esse poder com os demais senhores. A segunda característica é a existência de vínculos pessoais de obediência e proteção entre os mais poderosos e os mais fracos. A terceira característica é o declínio das atividades comerciais urbanas e o fortalecimento da vida rural. E, enfim, o uso generalizado de trabalho servil no campo. Algumas coisas marcam, que norteiam essas características. Por exemplo, na questão da sociedade feudal, a gente percebe aqui que temos uma organização baseada na nobreza, que são os belatores, que tinham a responsabilidade, então, de cuidar das conquistas da época, ou seja, buscavam conquistar terras e mais terras, e, portanto, depois manipular as mesmas. Então, a nobreza, os belatores, o clero, que seriam os oratores, os que rezavam para conquistar tais coisas, e depois também nós temos os trabalhadores, que eram os laboratores, que eram os que trabalhavam, que na verdade os que faziam acontecer mesmo aí todo o progresso então do reino. Digamos assim, ganho maior da nobreza e do clero em relação aí aos escravos e também aos vassalos. E na economia feudal, nós temos então a partilha, entre aspas, da terra como a base da economia na época. Então temos a questão dos campos abertos, que são as terras comunais, temos as reservas senhorais e temos os mansos servis. Os mansos eram essas pequenas quantidades de terras, lotes, onde os mansos, portanto os escravos, eles também trabalhavam para sobreviver, apesar de terem que pagar muitas e muitas taxas aos nobres e aos reis. E, enfim, a questão política, os suzeranos e os vassalos aqui. Essa relação de poder, deixando sempre claro, fica sempre muito clara essa exploração da mão de obra, gerando, claro, que já naquela época, e assim como também nas consequências no dia de hoje, essa desigualdade social.
De fato, fica claro, né, na questão quando se estuda feudalismo, é estrutura de poder, mas uma estrutura que concentra o poder em suas mãos, em detrimento de muitos que trabalham para manter uma estrutura de poder. Ou seja, gerando desde lá, desde o princípio e sempre na história da humanidade, né, um grupo que detém o poder, a grande minoria que detém o poder e a grande maioria que trabalha para sustentar toda uma estrutura de poder. Isso fica muito claro, né? E que a gente vem arrastando até os dias de hoje, gerando aquilo que nós chamamos de desigualdade social, né?